Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando esse vídeo será postado. Quer dizer, corrigindo, não sei como vai ser o impacto desse vídeo quando ele for postado. Ele vai ser postado muito em breve, daqui a 5 anos. Então, vamos iniciar pelo começo. Eu sou Israel Pessoa, 36 anos, cidadão catuense, nascido e criado lá até os 18 anos, depois nunca mais voltei. Hoje, como eu sempre gostei de me considerar, sou cidadão do mundo. Sempre tive esse sentimento em mim de tentar ser cidadão do mundo. Aos meus 21 anos eu morei pela primeira vez fora do país, nos Estados Unidos. Foi uma experiência fantástica. Morei em Aspen, San Diego, Califórnia. Dei aquele rolê que tive uma oportunidade fantástica de ir a Las Vegas com amigos incríveis, que foi uma história memorável. Assim como essa história, sempre terei várias histórias para contar, mas esse não é o ponto crucial desse vídeo aqui. E refletindo nisso, sobre isso, nessa época, com 21 anos, eu criei meu canal no YouTube. E vou dizer a vocês que logo em seguida, 3 anos depois, eu senti essa vontade de abrir um canal, de falar para pessoas, de mostrar quem eu sou, de ser virtual, vamos dizer, falando no miúdo, ser famoso. Só que eu sempre fui parado, sempre fui barrado, sempre dei desculpa a mim mesmo por ser limitado pela visão das pessoas, o que eles queriam achar de mim. E isso foi uma grande barreira que, apesar de eu ter tentado ter usado algumas vezes Instagram ou rede social para atrair clientes para o meu negócio, quando estava atuando diretamente, nunca foi para frente, porque eu conseguia me alimentar de cliente e aquilo ali era o suficiente, e eu não tentava fazer a mais, não tentava me esforçar. Mas enfim, concluindo a minha apresentação, eu sou dentista formado, sou mestre em negócios, tenho 5 especializações, e assim, tenho uma certa bagagem. Mas, voltando aqui e pontuando, o intuito desse vídeo é fazer o meu depoimento para daqui a 5 anos. Saber onde eu vou estar e saber de onde eu saí. Hoje eu moro em Dublin. Vou contar um pouco da minha história, o que me fez chegar em Dublin, ser um cara de 36 anos, dentista formado, com carreira, empresa aberta, e hoje está aqui. Então a situação hoje é aquela coisa: acreditei no meu sonho, e se eu acreditei no meu sonho, eu tenho que dar o máximo de mim, eu tenho que seguir, eu não posso desistir, tenho que fazer tudo o que estiver ao meu alcance para fazer ele ser realizado. Então, como disse, o meu sonho sempre foi ser cidadão do mundo, ter a liberdade, mas não essa liberdade nômade de você poder trabalhar de onde quiser. Eu sou apaixonado pela odontologia, sou apaixonado por cirurgia, reabilitação oral, devolver sorrisos, sou apaixonado por negócios, por lidar com pessoas, aperfeiçoar sistemas de vendas, desenvolver o negócio. Eu sou apaixonado por isso também, toda essa relação que exige por trás, de estar no dia a dia, de você motivar pessoas, você ver no olho das pessoas o quanto elas acreditam em você, o que elas vão trabalhar ali por você, o quanto você se doa por elas. Então, isso é um pouco de mim hoje, mas com tudo isso que eu tenho, esse vídeo é para daqui a 5 anos, certo? Já falei sobre as minhas tentativas no digital. Já falei que estou em Dublin. Estou tentando recapitular, porque uma das grandes dificuldades que eu enfrentei para vir aqui e começar esse vídeo foi: eu nunca tinha entendido como era o processo, a organização. Por ter dislexia, TDAH e hiperatividade cerebral, para mim, organização sempre foi uma coisa
que é como se me sufocasse. Eu nunca consegui organizar as ideias, nunca consegui alinhar, e aprendi que para chegar aqui nós temos que ter ideias alinhadas. Assisti muitos depoimentos, sigo grandes nomes que assim hoje me ajudam bastante com alguns insights, e eu sugiro que você sempre admire alguém, você siga essa pessoa e tente absorver os insights para sua vida. E o maior insight que eu aprendi é tentar organizar suas ideias, organizar no papel. Hoje eu comecei aqui e organizei para fazer esse pequeno vídeo de depoimento para daqui a 5 anos ver onde é que eu vou estar. Seguindo o próximo passo, né? Falei um pouco do geral. Vou falar da minha história, da minha carreira como dentista. Bem, eu me formei, meu pai é dentista, eu me formei dentista simplesmente porque eu sempre fui um cara, vamos dizer assim, preguiçoso e inteligente pra caralho. Nunca gostei de ler, de estudar, e achei que a odontologia, por eu ter crescido no consultório odontológico, era uma coisa que só ia depender da minha mão e eu não ia precisar mais estudar na minha vida depois que me formasse. E esse foi o meu maior erro, meu maior obstáculo que eu enfrentei, porque nunca parei de estudar. Tô aqui, me formei com 22 anos e, como já falei aqui, 5 especializações. Sou especialista em implante dentário, fiz a especialização de prótese junto com o implante, mas não tenho título. Cursos de laminado cerâmico, curso de cirurgia oral menor, curso de odontologia hospitalar, todos os cursos para você sempre estar aprimorando e unindo técnicas ao seu trabalho. Mas não é sobre isso, não foi isso que me estimulou, que me fez, que me moveu a me apaixonar pela minha profissão, assim como eu sou hoje. O que me moveu a me apaixonar pela minha profissão foi... Me formei super decepcionado com a profissão de merda na época pra mim. Trabalhar no sistema público, exploração, ganhando pouco, reclamando pra caralho do prefeito, o prefeito não fazia porra nenhuma, um salário michuruca como dentista, enfim. E nesse momento eu percebi que só dependia de mim pra fazer o jogo virar. E naquele momento eu comecei, mesmo trabalhando no PSF, atendia numa clínica do meu pai, quando podia, quando dava, quando tinha paciente, saía para a clínica na cidade vizinha, Pojuca, Lagoinhas, Salvador, Camaçari, Dias d'Ávila, onde aparecia uma coisinha, eu tava lá. Teve vezes muitas que paguei até para trabalhar, porque pagava gasolina e não recebia porra nenhuma. Mas enfim, isso me estruturou, isso me fortaleceu, me determinou e me colocou no ponto de que se você quer algo, você tem que ter foco. Abri a minha primeira clínica junto com meu pai e vou te dizer, como insight, essa foi a pior decisão. Porque, como eu falei, eu fiz odontologia por ser preguiçoso e ser inteligente. E achar que eu tenho uma habilidade manual muito boa e ia resolver o mundo com isso. E não precisaria mais estudar. Quando eu cheguei com todo o meu conhecimento, toda a minha inteligência, tudo que eu queria na clínica do meu pai, a maior decepção foi: a clínica é do meu pai. Independente do que eu pensasse, ele tem o modo operante dele que está funcionando da forma com que ele quis e quer há todos esses anos. E ele tem quase 40, hoje ele tem 40 anos ou mais de profissão. E para ele serviu. Mas não era aquilo que abria meus olhos, não era ter um consultório odontológico simples e 2, 3 funcionários e ganhar aquele montantezinho ali e mais ou menos. Eu sempre fui muito ambicioso, sempre gostei, comecei a sentir o feeling do negócio, de que era lidar com pessoas e o dinheiro vinha de negócio, de quanto mais você se relacionava. Montei essa clínica com meu pai e tentei investir, tentei colocar minhas ideias, ele me ajudou muito, ele abriu, me incentivou. Mas no frigir dos ovos eu segui as filosofias já existentes por ele. E assim, esse negócio não deu certo, faliu com um ano e meio por aí. E quando esse negócio faliu, não faliu, eu fechei a porta porque não tinha interesse de ficar lá, demandar muito tempo de mim, demandar muito do meu tempo. Quando eu fechei a porta, no mesmo dia pedi demissão do PSF, onde eu trabalhava. E foi o dia mais feliz um dos dias mais felizes da minha vida. Saí da prefeitura, na frente do meu pai, saí da prefeitura, entrei no consultório do meu pai, olhei pra cara dele e fiz: velho,
tô indo embora para Salvador e não volto mais. Não trabalho mais nessa cidade por um dia. Ele olhou pra minha cara e falou: você é maluco, que porra que você vai fazer? Você tá fazendo de sua vida, você tem especialização pra pagar. Eu só olhei pra ele e fiz: bicho, eu me viro. E prova disso é o que eu sempre me virei e tô aqui hoje me virando. Tô morando aqui na Irlanda depois de uma vida e recomeçando aqui de novo. Eu espero que vocês possam entender e que eu possa explicar e fazer esse entendimento. Mas vamos lá. Saí disso aí vamos ser. Fiquei um pouco trabalhando para Salvador, depois fui, trabalhei em Alagoinhas, clínicas populares, vai e vem, não sei o que, aquilo outro e tal. Enfim, o ponto é, fui para uma clínica grande, fui contratada para trabalhar em Campina Grande. Nessa clínica, era uma clínica grande, eu já estava com a ambição de abrir meu próprio negócio. Conversava com minha sócia na época, minha parceira, uma pessoa que eu tenho muita admiração, uma grande mulher, e a gente tinha uma ideia em comum. E a gente começou a criar. Esse foi um dos primeiros momentos onde eu realmente comecei a desenvolver as minhas estratégias, e eu vi o quanto eu era bom nisso. Criamos toda uma estratégia de marketing, jingle, logo, layout, como é que eu... fantoche não, bonequinhos, tudo isso de ideias que saíram da minha cabeça, porque a gente tinha uma filosofia que queria implantar no negócio, só que eu não tinha dinheiro. E ela era dentista também, e assim, ela não tinha o dinheiro. Mas o nosso sonho, nosso objetivo em comum, eu resolvi ir para trabalhar em Campina Grande e juntei a grana. Eu tinha um consultório odontológico que meu pai tinha me dado quando eu me formei, isso graças a ele. Fui para Campina Grande, trabalhei 4 ou 6 meses, não me lembro, recordo certo, e voltei com dinheiro. E no meio desse processo que eu estava em Campina Grande, eu tinha começado a reforma, só que ela tinha ficado supervisionando a reforma. E assim, enfim, passaram ela para trás na supervisão. Eu cheguei para uma visita e quando eu fui ver a reforma, tava tudo fodido. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, só bati a porra de um pedaço de pau que eu achei no chão, os pisos subiram e eu pá. Foi tudo para mim. Eu vi que eu tinha que voltar, assumi a obra, finalizei e abri meu primeiro negócio, a minha clínica fantástica, onde tinha um crescimento exponencial. Em 6 meses eu comecei com 2 cadeiras, em 6 meses eu estava com 3, em 1 ano eu estava com 4 cadeiras, uma clínica de 80 metros quadrados, eu transformei ela em 160 metros quadrados. Com só dedicação, vontade, estratégia e tudo isso, e foi. Com ambição, eu consegui, querendo sempre mais, querendo entender mais sobre o mercado de negócio, como é que era, entrei numa franquia que, apesar de ter sido passado para trás, foi uma grande experiência de vida, foi um grande aprendizado, foi um grande desenvolvimento pessoal, porque lá eu tive que desenvolver estratégias até para me defender de processos de advogado por erros de franquia, e processei a franquia e ganhei, graças a Deus, eles me pagaram, enfim, foi uma coisa que foi uma vitória a mais que eu tenho na minha vida. Mas enfim, entrei na franquia, abri uma outra clínica, dessa vez só minha, consegui um relevante crescimento, né? Mas enfim, pelas complicações da franquia, tive que mudar de nome, tirar a marca da franquia. E quando eu tirei a marca da franquia, eu olhei para mim mesmo, para a minha história, para o meu background, o que eu era, e eu vi que eu não era mais aquele menino que começou trabalhando no serviço público, sem nenhuma especialização. Apesar de fazer excelente trabalho na parte cirúrgica, eu já tinha especializações, já trabalhava com reabilitação oral, já tinha uma bagagem. E eu olhei para mim e fiz: eu vou abrir o Instituto Pessoa. Abrir o Instituto Pessoa, vou te dizer, com esse nome, quero registrar que foi uma grande honra, um grande orgulho que eu tenho pelo meu avô, de ter essa relação. Então foi uma certa homenagem à minha família, ao meu avô, o nome do Instituto Pessoa. E o intuito do Instituto era, éramos uma clínica odontológica
onde trabalhava com o mesmo escopo que da minha franquia, que a gente tinha uma integralidade médica, e com isso eu comecei a desenvolver, aplicar já os meus conhecimentos do meu primeiro MBA que eu já tinha feito, para dar instruções de negócio, né, aplicar as coisas que eu aprendi no negócio, no próprio curso, na própria empresa, e as coisas foram andando, foram crescendo. E também o objetivo do Instituto Pessoa era... E também o Instituto Objetivo Pessoa era poder ensinar algo a dentistas recém-formados, né? Mas enfim, cheguei aí e posso dizer que cheguei ao ponto alto da minha vida para carreira profissional. 2 clínicas, 50 colaboradores, entre funcionários e colaboradores diretos. E chegou um momento que, porra, eu li com 28 anos, 27, ganhando dinheiro pra caralho e tudo mais. E uma mulher linda do lado, e eu olhava e só queria saber trabalhar, e me tornei aquele cara de barba. O cara que eu nunca quero ser de novo. Tinha perdido minha essência, tinha perdido tudo, e comecei e entrei nesse processo de, porra, não é de descobrir, mas o que é importante para mim. E nesse processo do que é importante para mim, muitas coisas foram quebradas, eu tive que cortar da minha própria carne. Quando eu digo isso, eu digo que eu tive que sofrer muito. Quando eu digo sofrer, é entender que o que eu queria era importante para mim, mas se não fizesse sentido, não tinha como manter. Então, nisso, passei por um relacionamento que se quebrou. Isso para mim foi uma facada no coração. Cortei minha própria carne. Eu posso dizer porque doeu. Não era a intenção, mas aconteceu. Porque nos tornamos pessoas diferentes, não sei. Apesar dela ter me apoiado muito durante essa parte da loucura, dos burnouts que eu tive nesse momento, que você fica, né, quando cheguei com 28 anos nesse topo, posso dizer, faturando 100 mil reais por mês, morando no interior, e isso aí era tipo, porra, entendeu? Enfim, loucura. E enfim, perdi essa pessoa muito importante na minha vida. Não perdi, mas o relacionamento se quebrou. Mas enfim, o que ficou foi o grande aprendizado, que no momento que eu decidi isso, foi o momento para esse vídeo aqui. Eu decidi que eu queria me tornar a pessoa que eu me orgulhasse. E hoje eu posso dizer que eu sou essa pessoa. Eu me orgulho pra caralho de mim, das minhas decisões, da minha garra, do meu foco, do meu objetivo, da minha objetividade, de ser sonhador, de acreditar no meu sonho, acreditar em mim. Me orgulho pra caralho de tudo isso. E por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra mostrar, né, tudo que veio. Então, assim, depois desse término, chegou o momento que morar mais naquela cidade, ter um negócio, não era mais algo que estava me enchendo, pois não tinha aquela pessoa que me motivou a estar lá, ao lado mais. E aí, aquele sonho que sempre existiu dentro de mim, que era morar fora, aflorou. Nesse período, no meu segundo burnout, eu fui morar na Austrália por 3 meses, e lá eu ressignifiquei muita coisa na minha vida. Eu vi muita coisa, eu vi que não valia a pena você ter dinheiro e estar num lugar infeliz, num lugar que não te favorecia e tudo mais. Que às vezes era muito mais vantajoso acreditar em você, fazer o que você idealiza, o que você quer, do que simplesmente só viver a corrida dos ratos. E aí voltei da Austrália, né? O relacionamento acabou, meu avô morreu em seguida, sofri, tive uma cirurgia de joelho em setembro, outubro. Em outubro, meu avô morreu em setembro. Cheguei da Austrália em setembro, meu avô morreu em setembro, que era uma das pessoas mais importantes, minha referência de vida. Fiz uma cirurgia no joelho em outubro.
dezembro terminei o relacionamento, janeiro bati o carro, fevereiro pandemia e uma bomba e fecha a clínica e não sei o que, tudo aquilo. Eu já estava com isso intuito. Resumindo, eu decidi que eu ia morar fora do país, que eu ia recomeçar minha vida, a carreira, que acho que todas as pessoas têm direito de recomeçar. E não conseguia recomeçar naquele lugar, porque estar naquele lugar para mim era penoso. Então estou aqui abrindo meu coração, mostrando todas as minhas fraquezas, para que o cara que se tornar daqui a 5 anos, ele veja isso, ele saiba avaliar e ele diga: Israel, nunca minta para você. Então, é isso. Olhei para dentro de mim e fiz, não tem sentido, então essa clínica, vendi a segunda, tinha minha casa, mantive minha casa lá, graças a Deus, e olhei para dentro de mim e fiz: você hoje é um cara formado, com a carreira, que teve uma carreira, especialista em reabilitação oral, que difícil, trabalha com harmonização facial, fiz especialização em harmonização facial também, e não concluí por conta da pandemia, faltei 3 matérias e nunca voltei. Ia lá pra pegar depois da pandemia, que a pandemia foi loucura. Só um ponto aqui, melhor época da minha vida. Mas é isso, então é isso que foi esse olhar pra mim, né? Ver as especializações que eu tinha. E aí resolvi mudar pra Irlanda porque me incomodava pra caralho. Falava inglês há 10 anos, mas falava indo-inglês, vamos dizer assim. How are you? Nunca tinha desenvolvido a minha fluência plena. Então resolvi, velho, vou olhar pra mim, vou melhorar minhas habilidades, vou ser o cara que eu admire. Então, parte do cara que eu admire, para que eu construísse tudo que eu construí, muitas vezes não, sempre foi aquela velha história, né? Fake until make, alguma coisa como isso. Eu sempre tinha aquela síndrome do meu impostor, porque eu fantasiava e fazia as coisas acontecer, mas dentro de mim tinha aquela coisa do conteúdo, de não, eu não falo inglês bacana, eu não tenho um mestrado, apesar de eu ter feito o MBA, eu não tinha o MBA, eu abandonei faltando 3 matérias por causa da pandemia, 4 matérias faltando por causa da pandemia também. Enfim, negócio, eu desenvolvi um negócio do jeito, com as minhas coisas, com minha loucura, mas não tinha aqueles atestados assim. Então, olhar para dentro de mim, improvisar, crescimento, né, improvement. Então, hoje, graças a Deus, fluente em inglês, fiz um mestrado em business aqui na Irlanda, e resolvi aplicar meu diploma para trabalhar aqui na Irlanda, como dentista, e olhar para hoje, onde eu estou, fazer só aqui é meu quarto, péssimo comparado a tudo, mas é isso, ver tudo que eu abandonei no Brasil, ver toda a minha história, onde eu estou, certo, hoje. Nunca me vi tão focado em estudar como estou focando hoje. Para quê? Para conseguir a aprovação aqui no Conselho da Irlanda. Então, estou seguindo esses passos. Decidi que vou virar dentista fora do país. Um lugar, não porque a odontologia é diferente, a odontologia é a mesma, mas, infelizmente, nosso Brasil, ele é muito grande e, assim, e nós somos muito felizes pelo mercado brasileiro ser do jeito que é, porque é um mercado livre, um mercado onde a população é sortuda pela qualidade dos dentistas formados, pela quantidade de dentistas formados. E, infelizmente, esse país aqui, apesar de ser pontuado como um país desenvolvido e IDH número 1, berebebê, barababá, vou falar uma coisa para vocês: nunca se subestimem a qualidade do que nós temos no Brasil para isso aqui. Vi que é um país que, tipo assim, ainda que é mato a odontologia, apesar de toda a tecnologia existente. Quando eu digo mato, é a qualidade profissional, a qualidade dos profissionais. Tem profissionais bons, mas tem muito profissional que ainda, tá remando demais e, enfim. É uma coisa técnica, assim, para falar, não falando dos profissionais que eu trabalhei, mas, assim, você vê o quanto pode evoluir. Porque a gente vê um mercado na odontologia brasileira, um mercado voraz, um mercado bem concorrido, bem otimizado, enfim. Hoje eu tô aqui, só sou
trabalho hoje numa clínica odontológica, sou auxiliar cirúrgico do cirurgião-chefe da clínica. Me orgulho disso, sim, porque é um cara que vou te dizer, uma brincadeira até que eu fiz com ele, e com meu pai fazendo comigo, né? Ele olhou pra mim e fez assim: finalmente você tá aprendendo alguma coisa na odontologia? Porque eu sempre disse ao meu pai que eu nunca precisei aprender nada na odontologia, que eu sempre soube tudo. Sempre pra mim foi muito fluido. E eu nunca aprendi porra nenhuma também aqui com ele, mas uma coisa mais valiosa que eu aprendi, que eu posso dizer, foi a admiração em respeito à postura, ao se portar e tratar o paciente. Não que eu não tivesse, mas no Brasil, acho que pelo nosso jeito, as relações são um pouco mais, assim, abertas, né? Enfim. E a paixão dele pela odontologia, combinada com a minha paixão, eu consegui ver o quanto a gente pode ir além no nosso mercado odontológico. E é isso que eu sou. Então, assim, daqui a 5 anos eu quero me ver de volta a ser empresário, quero me ver dentista na Europa, com meu certificado, quero me ver com quem eu vou estar, porque eu estou solteiro. Acredite, bonito desse jeito, solteiro. E é isso. O futuro é incerto. Eu só quero poder olhar para você. Como eu brinco, cara de barba, eu não quero ser mais nunca. Eu vou brincar aqui agora. Eu quero olhar para você, o cara de bigode. Onde você vai me levar? Então é isso, brother. Foi uma conversa comigo mesmo. Uma conversa para eu entender o que é que vai ser do futuro. Uma parte do exercício de começar, né, de startar as coisas, definir pontos. Eu conheci aqui na Irlanda uma dentista linda, muito interessante, inteligente, e ela me deu um dos maiores ensinamentos aqui na Irlanda, e ela me deu um dos maiores sentimentos assim aqui na Irlanda. Ela me deu um total apoio, que foi por ela que eu comecei a estudar, foi com o empurrão dela que eu comecei a estudar. Ela olhou para mim e fez: Israel, se você não colocar uma data no seu calendário, você nunca vai começar. Se você não definir a sua data final, você nunca vai ter um objetivo, por mais que você diga que o seu objetivo é esse. Então eu comecei a apontar todas as datas e estou pontuando hoje. Esse aqui é o meu início de que definir. Serei dentista, não sei onde estarei morando, mas espero estar morando muito bem em qualquer lugar do mundo. Voltaria a ser dentista na Europa. Retornaria a ser empresário. Pretendo estar casado, com família. O que mais? O que mais? Não quero deixar nada faltando aos meus desejos de hoje. O que mais eu posso olhar? Quero ter começado na rede social, certo? Esse é o meu objetivo principal em relação desse vídeo. Então, ver como é que vai ser essa trajetória também, de ter começado na rede social. E é isso. Vamos ver como esse projeto vai se encaminhar. O vídeo ficou longo. E é isso, como dizem. Dá o joinha, clica no sininho e segue a gente. Follow us. That's the truth. Let's go, guys.